Turma, começando aqui mais um vídeo, acabei de sair de um cliente aqui de uma indústria, né? E a gente estava conversando aqui, eu, a Velma, que é advisor lá na empresa, sobre as fases de cada negócio, a necessidade dos clientes de cada negócio, as características, né? Até pelo tamanho da empresa, pelo tamanho de faturamento, pela quantidade de pessoas envolvidas no processo, existe característica das empresas em cada fase. E para a gente começar o vídeo aqui, existem 3 fases principais. Eu digo que existe a fase, né, que o cara tá ali na fase de... que foi o que eu falei nesse instante, porra. Estruturação. Sobrevivência, mano. Então existe a primeira fase de sobrevivência, que o cara tá ali, irmão, ele passou ali dos primeiros 100 mil, né, 200 mil, ele tá ali entre 100 mil e meio milhão, ele tá tentando sobreviver no mercado, ele tá tentando, né, de fato ir para um próximo nível, e às vezes ele tá engargalado, ele tá até estagnado nessa fase há muito tempo, né? Então ele quer sobreviver. Então esse cara, quando a gente entra numa empresa como essa, é unânime. Eles estão desesperados para colocar 100 mil a mais de faturamento. Então o nosso comportamento enquanto consultoria e o comportamento do cliente tem características em comum. A gente, como consultoria, a gente quer encontrar o mais rápido possível a fruta baixa. Qual que é a fruta baixa que eu tenho que pegar para poder aumentar o caixa dele, aumentar o resultado dele? Porque eu sei que nós, enquanto assessores, consultores, a gente só consegue permanecer no contrato desse se eu colocar mais dinheiro, né? Porque ele sempre vai ver isso como custo. Porque a maturidade dele, a fase dele de sobrevivência faz com que ele enxergue diferente, né, um trabalho de consultoria. Aí a segunda fase, depois da sobrevivência, vem a fase da estruturação, que é uma fase de quem entendeu que não é mais sobre braço, não é mais sobre, cara, agora só botar mais força, ou só botar mais dinheiro, ou só contratar mais vendedores, ou só simplesmente investir mais em marketing. Ele já entendeu que não é só isso. Ele saiu da sobrevivência, ele está ali na estruturação, e geralmente esse cara passa ali uns 2 anos, 3 anos na estruturação, geralmente é assim. Se ele, né, tem gente que passa bem mais tempo, mas se ele entender, ele vai passar esse gap ali entre sobrevivência e estruturação, e ele quer agora, cara, processuar as coisas. Teve clientes que chegam pra gente, clientes um pouco mais maduros, que dizem assim, olha, eu não preciso nem que aumente a venda não, minha venda eu tô feliz, mas eu quero deixar playbookado, eu quero colocar processo, eu quero que eu entenda as fases, eu quero que o meu vendedor, eu quero que o meu gestor consiga ter controle, que as coisas estejam na minha mão, que não estejam só na minha cabeça ou na cabeça do meu vendedor ou do meu gerente, né? Estrategicamente ele sabe o que está fazendo. Estrategicamente ele sabe o próximo passo, sabe o passo agora, sabe realmente o que esteja fazendo. Então existe esse cara da estruturação, a fase da estruturação. Ele sabe que ele precisa ter os processos, ele precisa linkar produto, marketing, vendas e sucesso do cliente. Ele sabe que precisa dessa conexão, então ele tem essa fase de estrutura, né? E às vezes eu não preciso ir atrás da fruta baixa para esse cara. Às vezes é o contrário. Às vezes se eu colocar a fruta baixa para frente, o que traz mais dinheiro agora de forma rápida, esse cara vai prejudicar o processo e a estrutura que ele está montando. Então eu preciso ter essa expertise, eu preciso ter esse feeling, eu preciso ter essa noção, né, maturidade para, cara, julgar qual é a fase da empresa. E existe a terceira fase. O cara, quando, cara, estruturou, processos bem estabelecidos, playbooks, né, colocou ali os manuais, realmente tem controle da estratégia, está na mão dele, agora ele tem que ir para a fase da escala. Ele quer ir para a fase da escala. Agora, beleza, eu já tenho os processos, eu já não estou mais na fase de sobrevivência, eu já tenho as estruturas agora. Eu preciso abrir mais canal de venda, eu preciso, cara, investir mais, eu preciso dominar o meu mercado, eu preciso ir para outros mercados, eu preciso colocar outros produtos, eu preciso ter uma estrutura de pós-venda mais arrojada, de sucesso do cliente mais arrojado. Então é um cara que quer fazer mais receita, ele quer ir para um próximo nível, ele está disposto a fazer altos investimentos, ele está disposto a abrir outros canais, ele está disposto a se arriscar, ele está disposto a até perder dinheiro em alguns experimentos, em alguns testes que ele pode. E ele está disposto e ele pode. Porque o cara da sobrevivência ele não pode perder dinheiro. Na verdade eu tenho que ir atrás da fruta baixa dele para colocar mais dinheiro mais rápido, porque senão nem eu, enquanto consultor, eu permaneço lá. Eu não consigo ficar lá porque ele vê como custo. Então, esse cara da escala, ele já tem time estruturado, já tem gestão estruturada, né? Tem um time de diretoria dele ali. Então ele está preparado para ir para a fase da escala. O grande problema é que a maioria, eu estava falando com a Velma aqui, que a maioria dos clientes que estão em sobrevivência acha que vão para a escala agora, e não é. E os que estão nessa fase de sobrevivência, ele tem uma ansiedade maior do que a dos outros. Ele acha que é ajustar 2, 3 coisas ali, que agora é escalar e eu vou sair de 300 mil para 1 milhão de um mês para o outro. E depois, cara, esse cara, o maior problema da empresa dele geralmente é ele mesmo. Porque o dono, ele burla os processos. Não, mano, vou fazer isso aqui agora que é mais importante vender esse produto aqui agora. É importante pagar esse boleto. E não que não seja importante. Mas ele tem que fazer isso ao tempo que ele ainda permanece, que ele respeita os processos estabelecidos, entendeu? Então, esses caras, por exemplo, esse cara aqui, que é o da sobrevivência, ele quer receita rápida, o mais rápido possível, delivery mesmo e vamos embora. O cara da estrutura, ele quer ver as coisas na mão dele, ele quer ter clareza, ele quer ter dados, ele quer ir sentir, ele quer se sentir mais...
Previsibilidade. Pronto, bom nome, bom conceito. Ele quer ter previsibilidade, ele quer ter o prazer de ter um dashboard mostrando as coisas para ele. O cara da escala já tem tudo isso. Então, o cara da escala, ele disse assim, meu irmão, eu quero ser o top 1 do meu mercado. Eu quero me arriscar mais. Eu quero ir para outro jogo. Eu estou disposto a até perder. Uma autoridade. Uma autoridade. Ele arrisca a perder por um período, porque lá na frente ele vai ser autoridade naquele segmento. Então existem essas fases, né? E a gente como consultor, advisor de dezenas, né, agora centenas de empresas, a gente precisa ter essa consciência, cara. Augusto, quer dizer que não dá para implementar processo em quem na fase de sobrevivência? Dá, mas nós temos que ter o feeling, a maturidade para dizer assim, cara, isso não é. Se ele for ranquear as prioridades no ranking, talvez colocar processo vai ser a 5ª prioridade desse cara. Certo? Vai ser a 5ª. Eu tenho que colocar dinheiro, tenho que olhar para o marketing dele, para o time de venda, como é que eu converto mais, como é que eu faço mais com o mesmo investimento. Eu tenho que colocar dinheiro no caixa dele. Isso é a prioridade, é o ranking, né? O ranking do cara que está na estrutura é clareza, ele quer clareza. Então ele não quer, cara, beleza, que a gente tem que adicionar receita. Isso também é uma prioridade legal. Mas não está no topo do ranking. O topo do ranking dele é clareza, né? E o cara que está na fase de escala, o topo do ranking dele é crescimento e autoridade. Ele quer agressividade, ele é um cara que quer, no topo do ranking, ele quer construir a autoridade do negócio dele. Então nós precisamos ter essa maturidade, esse feeling, para que a gente atue de forma correta em cada faixa, em cada fase de empresa. Tá? O problema é que, até a gente estava conversando que alguns clientes têm isso, né? Isso é um grande exemplo da gente, é um grande diferencial da gente. Tem clientes que falam, não vou falar o nome aqui, que, pô, mano, a outra consultoria que eu contratei era muito teórica, é muito PowerPoint, é muito, né? Porque o cara tá querendo estruturar apenas processos, como se a empresa já tivesse maturidade para só receber e estruturar só. Às vezes esse cara tá querendo receita, às vezes esse cara quer ir para uma autoridade, ele quer se arriscar mais. Tem uma coisa muito importante que acontece nas grandes empresas. Tem uma coisa muito importante que acontece nas pequenas, grandes e médias empresas, mas pela minha experiência na maioria entre médias empresas é que quando nós vamos aplicar processos, existem 2 pontos. A primeira, que é a que o Augusto falou, né? A maturidade, o teu time está pronto, porque eles cresceram ali até chegar, como o Augusto disse, eles saíram ali do ranger de pequena empresa, estão na média empresa, de forma muito braçal, sem processo, eu sei fazer isso, a minha máquina quebra, eu vou chamar o meu amigo que é mecânico e vai resolver, eu não contrato um serviço de qualidade, isso daqui a pouco vai gerar outra quebra. E aí, quando ele vai para essa segunda fase, você vai falar de processo com ele, a liderança dele, o time dele tem resistência ao processo, porque eles sempre fizeram desse jeito. Então, tem aí a questão da mentalidade. O meu time, eu, como dono, estou pronto para ir para a próxima fase, eu estou pronto para virar uma autoridade no meu mercado, a minha empresa está pronta, o meu time está pronto. Tem isso também, né, Augusto? Na verdade, isso eu acho que é um dos pilares mais importantes da virada de chave das empresas. É a mente de quem está por trás, a mente do gestor, a mentalidade de quem recebe, né? Tanto que hoje eu falo até uma frase para o cliente lá, que aí eu vou dar um alô para o meu amigo Bruno Levi, que ele fala isso nas calls de vendas dele. Cara, se nós, consultoria, se nós, advisor, se eu que estou assessorando a empresa, der o meu 100% para a empresa dele dar certo, ainda é 50% do projeto, porque os outros 50% é o dono, é a gestão dele, entende? Então, eu preciso fazer com que esse dono entenda isso, ele precisa abrir a mente para receber. O grande lance é não, porque, cara, mas eu tenho mais experiência do que o Augusto nessa área, talvez você tenha. Em alguns mercados eu tenho bastante experiência, mas talvez você tenha. Agora, em receita, eu sei que a gente é bom em trazer receita, Exatamente. em trazer crescimento, trazer escala. Então, às vezes, cara, como que ele também tem humildade estratégica, né, para receber algo diferente, para poder ter um resultado diferente. Até porque, cara, caixa novo, dinheiro novo, precisa de um fato novo, de coisas novas a ser feitas. Nunca vem fazendo a mesma coisa. É o que a gente sempre fala no grupo VORP, né? O time que te fez faturar 100 mil não vai ser o time que vai te fazer faturar $500 mil, que não vai ser o time que vai te faturar $1 milhão. Velma, eu vou demitir todo mundo? Não. Mas tem pelo menos uma característica que precisa ser mudada, que é o mindset, que é a mentalidade deles. Uhum. E a gente fala isso internamente, né? É isso. Acho que é isso. Então, empresário, recado para você. Primeiro, qual que é a fase que você está? Sobrevivência, estruturação e escala. Segundo,
como é que tua mente está disposta a fazer o processo, viver o processo que você tem que fazer para chegar na fase que você quer, ou de estruturação de escala. Terceiro, né, quem são as pessoas que você precisa dentro do barco para mudar de fase, que às vezes, provavelmente, como a Velma disse aqui, você não tem as pessoas prontas para te levar para a próxima fase do barco, tá? Quarto, quem são as pessoas que tem que tirar do barco, para o barco ficar mais leve e ele poder navegar mais rápido. Então é importante que você se pergunte isso para poder você ir para a próxima fase. E se você é empresário, empreendedor, ou quer empreender, ou é gestor e gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, mas principalmente segue o canal para você receber as notificações dos próximos vídeos.